Pergunta que chegou aqui para nós é: o que é jugo desigual? Bom, então eu separarei aí a resposta em três etapas. A primeira é explicar a expressão jugo desigual, embora eu creio que é bem conhecida no mundo cristão, mas é bom dar uma explicada para quem perguntou. Segundo, o que Paulo quis dizer com esta expressão em 2 Coríntios, capítulo 6, né, que é quando ela ocorre, e as aplicações ou as expansões desta expressão para nós. Veja que, eu vou mostrar para vocês, quando Paulo usa essa expressão, ele tem em mente algo muito específico, mas essa especificidade de Paulo pode ser expandida em outras aplicações para as nossas vidas. Ok, então primeiramente, jugo desigual é a ideia de você... existe aquele instrumento, né, aquele objeto que é colocado em cima dos animais que puxam algum tipo de carga, uma carroça, e aquilo era chamado de jugo, né, chamado até de jugo. E dois animais levavam uma carroça ou uma carruagem, algum tipo de carro para transportar peso, pessoas, enfim. E é isso que Paulo está falando com jugo desigual. A ideia assim, é esse jugo não ser desigual no sentido de colocar um animal muito forte ali, um fraco aqui, animais diferentes e tudo mais, porque o propósito, né, de ter dois animais e tudo mais não ia ser satisfeito, né? A carruagem não ia para frente mesmo, não ia dar certo este negócio, porque para o bom sucesso do andar da carruagem ou da carroça precisa de dois animais iguais ali, ou pelo menos do mesmo porte, enfim, para que o jugo seja igual e eles andem de maneira harmoniosa, né? De maneira conjunta. Então essa era a ideia. Então o jugo desigual é quando há essa diferença. Lembra que como cristãos nós somos, né, companheiros de jugo, como Paulo diz. Tá? E aí, por isso que ele está, então, falando sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, a partir do versículo 14: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. E aí vai fazer uma citação aqui de 2 Samuel, capítulo 7. Veja que então a ideia aqui primária de Paulo é não sermos companheiros de jugo de um descrente, uma vez que companheiros de jugo são cristãos, como ele diz, né? Você, meu fiel companheiro de jugo. Ele diz para um cristão e não para um descrente. Neste caso específico aqui, o que Paulo tem em mente é o fato de que a igreja de Corinto estava muitas vezes se associando com falsos mestres, permitindo a entrada e a influência de falsos mestres na igreja, enquanto o próprio Paulo e o seu ministério estavam sendo deixados de lado. Tanto é que no versículo que vem um pouco antes, ele diz assim no versículo 11, né? Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Aí ele diz, numa justa compensação, falo como meus filhos. Abram também o coração para nós. E lá no capítulo 7, no versículo 2, que começa uma nova perícope, um novo parágrafo, ele diz assim, concedam-nos lugar no coração de vocês, porque a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano. Então o que ele está dizendo é assim, vocês estão abrindo o coração, vocês estão tendo comunhão, vocês estão tendo harmonia e chamando aí na igreja e deixando-se influenciar por falsos mestres, enquanto o meu ministério, eu que sou um crente verdadeiro, enquanto os falsos mestres são descrentes. Eu que sou um crente verdadeiro e que abri o meu coração, não limitei o meu afeto e tudo mais, não estou tendo essa reciprocidade. E por isso que ele pede, abram também o coração para mim, né? Vamos caminhar junto, vamos ter comunhão, vamos estar juntos nesta caminhada cristã. Então, o que Paulo tem em mente aqui especificamente é estes falsos mestres que estavam influenciando a igreja e que, obviamente, não eram nem crentes. E Paulo fala, poxa, vocês estão tendo comunhão com descrentes.
É interessante os termos que Paulo usa aqui, né? Ele vai intercalar alguns tipos de termos aqui, que tanto pode ser tipo um acordo, no sentido de pessoas concordarem quase que num pacto, numa aliança. Ele vai usar termos também de koinonia, de comunhão, e ele vai usar um termo que é o termo que vem para o português, o termo sinfonia, né? A ideia de tocar junto ali, né? Uma sinfonia quando várias pessoas estão lá tocando juntos em uma mesma música para que aquilo fique harmonioso e bonito, realmente, né? E corretamente tocado. Então, esse intercalar de palavras aqui nos mostra realmente como a ideia é eu ter um pacto, eu ter uma aliança, ao mesmo tempo eu ter uma comunhão e ao mesmo tempo eu ter uma prática com pessoas que não são crentes. E esse é o grande problema. Agora, é claro que Paulo não está dizendo que a gente não pode ter algum tipo de relacionamento e de amizade com descrentes. Pelo contrário. Só você olhar para a própria carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai falar que nós somos ministros da reconciliação. Nós somos embaixadores, nós fazemos o apelo para as pessoas, né? E hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de fazer esse apelo para que eles se reconciliem-se com Deus. Então, não faz sentido, né, você falar para pessoas que você não pode falar, que você não pode ter contato. Não seria um grande paradoxo aqui, uma grande contradição de Paulo. Então, claro, a gente tem que ter um certo tipo de contato com o descrente, a gente tem que ter relacionamentos, mas o que Paulo tem em mente aqui é justamente esta caminhada cristã, é aquilo que nos fortalece, é aquele tipo de comunhão, aquele tipo de pacto, aquele tipo de atividade que, se fizermos isso com descrentes, a nossa caminhada cristã aqui vai ser prejudicada. Então, se eu tiver, por exemplo, negócios, né, com descrentes, provavelmente haverá necessidade, uma vez ou outra, de adequar ao que um quer, o outro quer, e muitas vezes o que o descrente quer, as práticas de pagamento de imposto, de tratamento de pessoas, geralmente não de justiça no sentido de preços, pode não refletir a cosmovisão cristã e os valores do reino. E aí a gente vai ter uma série de problemas para colocar o nosso cristianismo em prática no nosso trabalho. Do mesmo jeito, num relacionamento conjugal, namoro, noivado, casamento. Essa caminhada com descrente traz sérios problemas para a nossa vida. Enfim, e outras aplicações que podemos tirar. A última palavra que eu quero dar nesse sentido, e talvez seja uma palavra de consolo para alguns que estão numa situação, mas que não se colocaram nessa situação. Porque Paulo diz no versículo 14, não se ponham, não se coloquem em julgo desigual. Porque muitas vezes o julgo desigual pode ser que aconteça sem necessariamente a nossa intenção de se colocar numa situação como essa. Por exemplo, talvez um casal, ao ouvir da palavra de Deus, só um do casal se converta e o outro não. E neste caso, lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz claramente, se o descrente não liga de você ser um cristão e quer viver com você, viva com ele. Veja, é um casamento em jogo desigual, mas é um casamento em que a pessoa não se colocou em jogo desigual. Tá? A conversão foi após o casamento. E neste caso, descanse o seu coração, porque você não é culpado deste pecado, dessa situação, uma vez que isso não é um pecado, você não se colocou nessa situação. Isso pode acontecer também no caso de herança, ou no caso de você se converter já tendo uma empresa, já tendo algumas coisas, enfim, você não se colocou nessa situação. Claro que em alguns momentos, às vezes vai ser mais sábio você desfazer uma sociedade do que ficar lutando tanto, dependendo da sua influência, enfim, a gente não tem como trabalhar em todos os casos de um aconselhamento bíblico aqui, e isso daí tem que ser mais profundo e caso a caso. Mas veja que a ideia aqui é alguém que se coloca intencionalmente numa posição de julgo desigual. E aí sim, Paulo está dizendo para não fazermos isso, ou seja, isso é pecado à luz das Escrituras. Então isso que é o julgo desigual.